Olá. Bom, dentro dessa nossa discussão sobre iluminismo, deísmo, o que eu vou apresentar hoje é uma pesquisa original, nova, que eu tenho desenvolvido. Pouquíssimas pessoas já se aventuraram a pesquisar isso, então são coisas assim que até onde eu sei, ninguém mais pesquisou algumas das coisas que eu vou apresentar aqui. De fato, o tema em si é quase nada pesquisado, também não é uma coisa muito difícil apresentar uma perspectiva nova. É diferente do que se eu estivesse estudando, sei lá, Rousseau. E a pesquisa que eu desenvolvi, na verdade, é um tema, essa questão, né, esses problemas, eu tomei contato ao longo do doutorado e, sobretudo, no meu interrompido pós-doutorado, né, que eu comecei e não terminei porque eu vim para cá, para Brasília, e passei no concurso. E é um tema que eu conheci, fiquei sempre um pouco instigado a estudar, a ir além, a entender um pouco melhor. E aí, de fato, no segundo semestre agora de 2020, na quarentena, fui atrás de documentação, fiz levantamento bibliográfico, né? Basicamente foi isso que eu fiz. Né? Pensei esse autor, até para vocês pensarem um pouco o caminho de uma pesquisa, né? Li o autor, claro, comecei lendo ele, e a minha leitura em cima dele me levantou algumas questões. E a partir disso fiz uma revisão bibliográfica, né? Fui ver todos os estudos que eu consegui achar sobre ele, né? Privilegiando sempre os mais recentes, mas no caso, como não eram muitos, eu pude ler de fato todos. Mas eram 10, né? Na verdade, então não era grande coisa. E quase nenhum desses era livro, né? São todos pedaços de livros, artigos. Então, achei, primeiro, levantamento bibliográfico, né? Achei tudo que foi escrito sobre ele, guardei lá na minha pastinha aqui no computador, e, ao mesmo tempo, levantamento de fontes, né? Também consegui achar textos que saíram, o obituário dele, consegui encontrar textos que saíram sobre ele em jornal, textos de amigos dele. Aí, no caso das fontes, algumas eu precisaria ir nos Estados Unidos, na Inglaterra, para procurar, e sem saber se eu iria achar. Né? Então, consegui achar várias, um número suficiente. Né? É aquela brincadeira que se faz, né? Que o pessoal de medieval, de antiga, tem um problema de falta de documento, o pessoal de contemporâneo tem um problema de excesso de documento. E nós, de moderna, estamos ali no justo meio, né? No meio confortável, né? Porque, de fato, eu acho que há umas 20 e poucas fontes primárias que dizem respeito a esse autor, que é um número interessante, né? Dá para você escrever alguma coisa e dá para você ler, não é um número absurdo também. Bom, então, sem mais enrolação, quem que é esse autor? Né? Então, eu fiz esses levantamentos e, a partir desses levantamentos, comecei a jogar questões e comecei a escrever livremente. E conforme a minha escrita ia se processando, eu comecei a pensar mais coisas. Eu trabalho muito desse jeito, não são todos que trabalham assim. Mas, no meu caso, conforme eu escrevo, eu vou pensando. Para mim, o escrever me ajuda a pensar. Eu escrevo muita bobagem, muita besteira, que depois eu apago, depois eu fico com vergonha do que eu escrevi, mas é só para mim. Ninguém precisa ficar sabendo as bobagens que eu escrevi. Então, qual que é? O que eu estou estudando, né? É um autor de Londres, né, um viajante, um pensador, chamado John Stuart, que nasceu em 1747 e morreu em 1822. Daí ele tinha um apelido, já na época dele, né, como é uma coisa bem verificável na documentação, o apelido de Walking Stuart, né? O Stuart, o andarilho, se a gente quiser falar assim. É uma figura, então, que foi pouquíssimo estudada, quase nenhum estudo, nenhum livro específico sobre ele, e foi aí que surgiu o meu problema em relação a ele, toda a documentação sobre ele, toda a documentação sobre ele, e todos, 100% dos textos sobre ele, tratam ele como um excêntrico. E essa palavra já era usada na época dele. Tá? E, mais interessante, para criar aí um problema historiográfico, o próprio autor se chamava de excêntrico. Tá? O Benjamin Rush foi um dos nomes, né, que assinou a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Benjamin Rush passou alguns dias com Hawking Stuart. E o Benjamin Rush retrata que ele teria chamado o Stuart de excêntrico e o Stuart teria respondido: enquanto o centro da conduta ordinária, comum, for o erro, eu estarei em estado de excentricidade, eccentricity, forever, né? Eu estarei em estado de excentricidade para sempre. Então, o próprio autor se coloca como um excêntrico porque ele estaria fora, né, da conduta ordinária, né, da conduta comum, da conduta cotidiana. De fato, a gente, lendo os textos do Stuart, eles são muito interessantes, assim, para quem gosta, né, desse tipo de construção. Você tem lá espinosismo, você tem muito Spinoza lá, você tem uma defesa do vegetarianismo, você tem muita Índia, ele traz coisas que ele teria aprendido nas suas viagens para a Índia. Ele fazia oposição à escravidão, mas ele também dizia que não haveria problema em você fazer uma abolição gradual.
né? Ele era um defensor também do vitalismo. Quer dizer, ele mistura algumas coisas que para a gente hoje às vezes parecem incompatíveis. Isso afeta a historiografia. Então, texto de 2005, Groover fez um texto inteiro para comparar ele ao Foucault e chamou ele de antecessor do pós-estruturalismo. Tá? O Gregory Claeys, né, o professor famoso, historiador famoso, fala que ele é um precursor do socialismo owenita, né, do Robert Owen, lá dos socialismos utópicos. A Kristen Fisher, né, lá da Carolina do Norte, ela fala que ele é um antecessor do pós-humanismo. Tá? O Morton fala que ele é um antecessor do vegetarianismo romântico. Quer dizer, em todos os casos, ele é apresentado como um homem que está deslocado, né, do seu próprio tempo, deslocado de sua própria época. E era assim que ele apresentava-se a si mesmo, tá? Que é uma coisa que eu acho muito interessante. Só alterar aqui uma coisa que eu escrevi, para arrumar aqui, do vegetarianismo romântico, do pós-estruturalismo. Tá? É isso. Então, em todos os casos, ele é apresentado como alguém que está deslocado de sua época. Então, o que vai ser aqui a minha apresentação? O que vai ser aqui a minha discussão? Vou tomar como base alguns textos do autor, especialmente dois, o Apocalipse da Natureza e a Revelação da Natureza, né, que são sinônimos, e uma biografia que foi escrita logo após a morte dele, por um suposto tio, que se anuncia como tio, o Brand, e um amigo, né, que também ele conheceu já bem velhinho, né, o De Quincey, também é um escritor romântico. Então, tomar como fontes os seus textos, essas biografias, outros textos do autor, outros textos de pessoas que o autor conheceu ou dialogou, uma reduzida historiografia do assunto, e assim, a partir dessas fontes, a partir desses textos, eu procuro tentar entender quem foi o Jon Stewart, quem foi esse andarilho, e nesse entendimento tentar superar e também compreender esse paradigma da excentricidade que domina, tá, tudo que se produz, tudo que está escrito sobre o autor. Então, a minha proposta aqui é tentar entender a origem deste paradigma da excentricidade que domina a maneira pelas quais hoje e ontem as pessoas pensam o autor, entender isso e ao mesmo tempo tentar propor alguma forma de superar essa forma de interpretação, porque como eu vou tentar demonstrar, ela é complicada. Tá? Então, se a gente pegar o romance do Isaac de Israeli, um romance chamado Flim Flams, né, de 1805, lá aparece o Walking Stewart. Né? Lá aparece o andarilho. E lá, quem é esse andarilho? Um gentleman que caminha pontualmente todos os dias e cujo semblante bronzeado o fazem parecer um legítimo habitante de Júpiter. Quer dizer, então, só as representações. Em 1805 ele ainda estava vivo, o Stewart. Né? Quer dizer, pesa sobre ele, então, a imagem de um homem excêntrico, deslocado de seu tempo. Tá? O amigo do Mozart, o Michael Kelly, uma vez se encontrou, né, com o andarilho e descreveu o andarilho, o Walking Stewart, como esquisito, bem informado e entusiasta de uma dieta de vegetais. É curioso. Então, como é que as fontes primárias que eu tive acesso tratam esse autor? Então, primeiro o obituário dele. O obituário foi escrito, né, em 1823, após a sua morte. O título do obituário, né, publicado em Londres, no jornal, é Jon Stewart, cavaleiro, cavaleiro não, escudeiro, squire, mais conhecido com o nome de Walking Stewart. Tá? E lá ele é apresentado no obituário como um homem virtuoso, generoso, conhecedor de 8 línguas, mas ao mesmo tempo um homem que despreza o conhecimento acadêmico, que é verborrágico. Então, um homem inteligente, bom, né, mas que está um pouco fora, né, do métier acadêmico. Tá? O texto, né, o obituário dele nos conta que ele teria atravessado a Turquia e a Pérsia a pé, raramente permitindo a si, agora citando o obituário, raramente permitindo a si próprio o uso do cavalo, e ele ganhou notoriedade a partir das suas ideias peculiares. Escreveu textos completamente ininteligíveis, compreendidos por poucos e aceitos por ninguém. Todo o texto, então, o apresenta como isso, um homem, por um lado, sábio e generoso, e, por outro lado, que tem uma vida diferente e que tem ideias que o obituário qualifica como uma monstruosidade metafísica. Tá? O obituário não usa a palavra excêntrico, mas a palavra era usada. Né? Além dele próprio se chamar de excêntrico, de acordo com Benjamin Rush, o De Quincey
afirma que as suas conversas eram menos excêntricas do que seus escritos. Tá? E aí, justamente, né, a gente fica com essa questão, com esse problema. Qual é o significado, qual é a acepção da palavra excêntrico na passagem do século XVIII para o século XIX? Tá? Então, um dos primeiros rastros é a frase já citada do Benjamin Rush. Tá? Enquanto o centro ordinário da conduta for o erro, ele será visto como estando num estado de excentricidade, né, um state of eccentricity, forever, né, para sempre. Então, a ideia de excentricidade no texto do Benjamin Rush, que é uma outra fonte primária para a gente, aparece como ligado a um pensamento singular e um modo de vida diferente. Bom, uma outra fonte para a gente tentar entender essa construção da excentricidade é o texto do De Quincey, né, o escritor, foi publicado no The London Magazine, né, um texto sobre o autor recém-falecido. Né? Então, é um texto de 1823, né, que é escrito pelo De Quincey, o escritor ligado ao romantismo, que conheceu o autor Walking Stewart, recém-falecido. Né? Então, o texto é publicado, né, no The London Magazine, né? Eu falei magazine como se fosse francês, mas tudo bem. Então, o texto é publicado nesse jornal, 1823. Tá? O De Quincey afirma ter conhecido o autor em 1807, quer dizer, o autor já tinha uma idade, e convivido com ele até 1812. Aí o De Quincey diz: Stewart não era louco, mas se era, eu diria que a loucura é algo desejável. Né? Então, o De Quincey, nesse texto, apresenta o Stewart como um contador de histórias, como um homem agradável, generoso, que estava sempre caminhando por Londres. Né? De maneira que pareciam existir, nas palavras dele, 3 Walking Stewarts na cidade. Tá? O De Quincey, então, apresenta ele, assim como o obituário, como um homem generoso, como um homem bom, como um homem que era uma presença muito marcante na cidade, mas, ao mesmo tempo, e aí ele diz depois, extravagante, dotado de um rude e impreciso espinosismo, como se ele quisesse, de novo metafísica, metafisizar a metafísica. Tá? É um pensador, segundo De Quincey, que tinha uma enorme estima por si próprio, e ele costumava dizer, isso de fato está nos textos de Stewart, que ele era o único homem da natureza que jamais apareceu no mundo. Tá? Aí depois o próprio De Quincey diz, se isso é loucura, é uma sublime loucura. Então, por um lado, ele fica reafirmando que era um homem bom, generoso, uma presença marcante em Londres, isso todas as fontes primárias falam, mas ao mesmo tempo com ideias extravagantes, estranhas, que ninguém levava a sério, né? Depois ele fala, ninguém levava a sério. Depois ele fala, os seus pensamentos foram oferecidos de forma crua, imperfeita e obscura. Então, de novo, a excentricidade é apresentada dessa maneira. Espera aí que estão me ligando. Voltei. Bom, então, a gente encontra outras pistas para compreender a excentricidade do autor, uma outra fonte primária, essa já feita 15 anos após a morte dele, que foi um livro lançado na Inglaterra, 1866, de um cara chamado John Timms. Né? O texto se chama Excêntricos Ingleses e Suas Excentricidades. Né? O texto é uma lista, é uma galeria mesmo, de excêntricos ingleses modernos. Né? Inclusive, na apresentação do texto, o Timms fala que o que tem de novo nesse texto dele é que ele está mostrando excêntricos modernos e não excêntricos antigos, né? Como usualmente se fazia. Né? E por modernos aqui ele entende do século XV em diante. Tá? Os mais antigos ele lança, são pessoas do século XV. Então, bom, ele fica falando também, o Timms, nessa mesma abertura do texto, como a vida seria monótona, sem a loucura, como a loucura é importante, e que ele quer mostrar como a estranheza de caráter, que ele identifica como a excentricidade, pode coexistir com a bondade no coração. Então, o texto dedicado ao Walking Stewart encontra-se no 2º volume. E lá, ele adota o mesmo tom do De Quincey e o mesmo tom do obituário, daqueles textos pós-morte do Walking Stewart. Então, ele fala, quem não se lembra de Walking Stewart? Sentado e apoiado em sua bengala, como se ele nunca tivesse caminhado em sua vida. Todos nós lembramos muito claramente de seu rosto, e deixando de lado a sua dureza do norte, era certamente sábio, gentil e bonito. Então, o texto fala sobre a vida dele, né? Que ele teria feito várias viagens a pé, passando pela Índia, Pérsia e Turquia a pé, vivido muitas aventuras. Tá? Então, aqui a imagem da excentricidade do autor,
consiste em mostrar que ele era um idoso, muito conhecido na cidade, mas que poucos sabiam do seu passado glorioso, cheio de aventuras, histórias. E veja que curioso, os três, tanto o obituário, quanto De Quincey, quanto esse texto, que é escrito depois, eles retratam essa imagem, né, de um homem que era visto e conhecido por todos em Londres, que parecia ser um homem pacato, extravagante, excêntrico, mas que havia um passado dele bastante curioso, e este passado, que ele supostamente, o Stuart relatava oralmente, era um passado de viagens a pé pelas vastas regiões do mundo. E aí, esse livro, em Eccentricities, né, da Inglaterra, ele cita um panfleto escrito por Brand, que seria supostamente um parente, né, do Stuart. Não sei que parentesco é esse, mas ele se arroga o lugar de parente do Stuart. E aí esse pequeno panfleto, ele foi escrito antes do obituário, antes do texto de Quincey, é de 1822, do mesmo ano que o Stuart morreu. Eu encontrei esse panfleto, e nesse panfleto, tá, ele fala assim, ele começa assim, essa primeira frase do panfleto: quando um homem de gênio, notável talento, ou conhecido por sua excentricidade, deixa este mundo para sempre, a mente do público imediatamente quer tomar conhecimento dos seus costumes privados, dado que é um homem conhecido de cada habitante dessa metrópole. Tá? Então, quer dizer, fica claro que as histórias dele eram desconhecidas para a maioria das pessoas na época. E esses panfletos se colocam no lugar de revelar isso. O título desse panfleto, que é a vida dele, se chama A Vida e as Aventuras do Célebre Walking Stuart, incluindo as suas viagens às Índias, à Turquia, à Alemanha e à América. Tá? Nesse sentido, o autor arroga para si mesmo, o Brand, essa autoridade de verdadeiro biógrafo. Ele diz: posso assegurar de consciência segura que ninguém, a não ser eu, possui a confiança do Sr. Stuart. E qualquer publicação futura será uma falsificação. Tá? Ele relaciona as ideias do Stuart ao Mirabeau, em primeiro lugar, e ao Bolingbroke, em segundo. O terceiro autor é um autor que, de fato, o Stuart cita em vários momentos, que é o Alexander Pope. Tá? Segundo Brand, era o poeta preferido do Stuart, de fato, o Stuart cita bastante, e segundo Brand, o Stuart andava com esse texto debaixo do braço, e esse tipo de coisa. Então, cabe enfatizar por hora que o autor é apresentado como um homem generoso, grande, forte, belo, proficiente em outras línguas, um homem da natureza, conhecido em Londres e portador de um passado oculto. Agora, é muito interessante, e até hoje nenhum estudioso do Stuart, dos poucos estudiosos sobre Stuart, notou isso, são os dados autorais do panfleto. Tá? No final do panfleto, Brand diz que a renda proveniente da venda do panfleto será destinada à caridade. E que seu bookseller, né, o Watley, voluntariamente se dispôs a vender esse panfleto sem obter lucros. Quer dizer, a falta de interesse em lucrar com o panfleto é apresentado como uma prova de veracidade de autoridade. E após fazer isso, falar, não tenho interesse, faço isso aqui só para difundir uma história, ele começa a criticar outros editores, né? Os Edinburgh Review. Ele começa a dizer que esses outros editores da revista de Edimburgo confundem a própria profissão de editor com a dos açougueiros, a de cortar. Tá? Essa prática de vender panfletos a preço de custo, como forma de reforçar a própria autenticidade, singularidade, sinceridade, era uma coisa que era prática corrente. O Stuart não era o único. Tá? E aí eu cito como exemplo Thomas Paine. Tá? Thomas Paine ele tinha essa prática de não lucrar nada com seus panfletos, de vender a preço de custo e de só publicá-los sob essa condição. Tá? De qualquer forma, cabe ressaltar que o autor do panfleto, tá, desse panfleto sobre Stuart, como as passagens finais revelam, estava envolvido nos circuitos de autores, no mercado livreiro. Isso é muito importante, porque o título do panfleto lembra um relato de viagem, daqueles que eram típicos do século XVIII. Tá? E mais, ele logo se apresenta como alguém que está preocupado em agradar o público. Os costumes privados são interessantes ao público. Quer dizer, é uma época pós-Era das Revoluções, né? Pós-Revolução Francesa, 1822. E é um período em que a opinião pública, isso que emerge ali no século XVIII, já está consolidada.
E agora, veja que por essas fontes primárias, elas já nos levantam várias dúvidas, elas já nos colocam várias questões. A gente já vê várias coisas aí que a gente não pode reproduzir de maneira crítica, mas curiosamente, é o que a maior parte da historiografia tem feito, reproduzido esses dados que vêm desses textos de maneira crítica. Tá? Então, o primeiro historiador a estudar o Stuart chama-se Bronson, o texto é de 1968. Tá? E ele retrata, palavras dele, o Stuart como livre de influências literárias, quer dizer, de novo, o paradigma da excentricidade. Tá? E ele faz questão, o Bronson, de dar razão ao De Quincey na avaliação que o Quincey faz sobre a excentricidade dos escritos do Stuart. Tá? O Bronson, de fato, ele coloca o Stuart dentro do iluminismo, mas ele menciona quem? Voltaire, Hume e os enciclopedistas, e deixa de lado os iluministas que, de fato, o Stuart conheceu, como Godwin Payne e o Robert Owen, já no Socialista Utópico, né? Como ele passou para a história. Há um outro estudioso, agora já um estudo de 2003, né, de um cara chamado Hasler, que ele coloca a excentricidade, eu sei que ele faz isso de maneira talvez buscando uma literacidade no seu texto, mas assim, ele diz, a sua natureza idiosincrática tornou disfuncional, né? Não tornou, em seus anos escolares. Quer dizer, como se a excentricidade já estivesse inscrita nesse autor como uma essência que se reproduz desde a infância. Tá? E aí, aquilo que eu já comentei, o Groover, é um texto de 2005, tá? Coloca, né, o Stuart como tendo antecipado o pós-estruturalismo. Quer dizer, exatamente aquilo que o Quentin Skinner chamava de mitologia da prolepse. Tá? Você não valoriza o autor nos seus próprios termos, você só entende o autor na medida em que ele antecipa o que é importante para nós. O que, do ponto de vista historiográfico, é uma compreensão equivocada. Tá? O melhor estudioso do Stuart, que é um grande historiador, que eu gosto bastante, é o Gregory Claeys, que escreveu um artigo sobre ele em 2014. Tá? E o Claeys foi, de fato, é o estudo mais profundo que a gente tem sobre o Stuart, e é o autor que se empenhou em mostrar a relevância das ideias do Stuart para a história das ideias. Tá? Então ele defende que o Stuart endossa uma forma de radicalismo social utilitarista que visava a diminuir a dor de todos os seres, ao mesmo tempo em que está numa época de transição de um republicanismo utópico para um comunitarismo socialista, e que o Stuart estaria localizado nesse lugar. Tá? E aí o Claeys, ele fala, e aí esse é o problema do texto, na minha opinião, que ele é um homem importante, apesar de suas excentricidades. Né? Citando Claeys, na página 638, as suas curiosas excentricidades não devem esconder o seu papel na história das ideias. Quer dizer, embora o Claeys tenha feito um estudo fantástico, ele não coloca em questão o problema da excentricidade. Tá? Outra estudiosa que também eu gosto bastante, né, professora lá na Carolina do Norte, a Kristen Fisher, fez também um texto mais curto sobre o Stuart, né, ela colocou num site esse texto, e o interessante da Fisher é que ela é uma especialista naqueles pensadores da independência dos Estados Unidos que não eram nem federalistas nem antifederalistas, né, um outro grupo de pensadores mais radicais, né, nos termos dela. Então, só que, enfim, apesar dela fazer essa contextualização super interessante com Elihu Palmer, tá? Ela é a primeira a fazer, né, com profundidade uma contextualização do Stuart com os pensadores que ele de fato conheceu. Mas apesar dela fazer isso, ela fala, a visão de Stuart sobre o cosmo foi moldada pelo seu encontro com o hinduísmo. Tá? E depois ela chama as ideias do Stuart de inconvencionais e idiosincráticas. Tá? As suas idiosincrasias levaram-na a caracterizá-lo como antecessor do pós-humanismo. Então, apesar de ela fazer um estudo excelente e de ela contextualizar os lugares na biografia, né? Na biografia ela contextualiza os lugares nos quais ele circulou. Mas quando ela fala das ideias, ela reproduz o paradigma da excentricidade. Bom, e aí por último, né, o texto mais recente que a gente tem sobre o autor é um texto desse ano, de 2020, escrito pelo Moe, mas era uma coletânea de literatura sobre o romantismo. E aí o Moe reproduz a biografia do Brand, tá? Menciona que para Stuart o conhecimento e a comparação entre nações era uma forma de buscarmos a nós mesmos, e depois diz que essa ideia foi fundamental para a gente entender o romantismo.
Quer dizer, é verdade que os contatos, como eu vou falar disso adiante, entre Stuart e alguns autores do começo do romantismo são verdadeiros, né? Contudo, não há nada que sustente essa noção de um romantismo global, dado que no século XVIII estavam na ordem do dia as literaturas de viagem, as histórias e as comparações de costumes, né? Aquelas histórias do Voltaire, do Montesquieu, do Gibbon. Quer dizer, e mais, né? Aí é um anacronismo que não dá para a gente aceitar, né? Quando Moe chega e afirma que o Stuart evadiu a demanda capitalista burguesa por carreira. Quer dizer, uma demanda que no século XVIII não estava dada, não estava colocada como ela é nos dias de hoje. Tá? Então, para vocês que são da disciplina de tópicos de história moderna, perceba algumas coisas que é para vocês fazerem também nos trabalhos de vocês, aí de TCC, que muitos de vocês estão fazendo. Eu tenho um problema aqui. Né? Meu problema é este paradigma da excentricidade. Eu quero compreender esse problema, e eu acho que eu consegui fazer isso por meio das fontes primárias e da historiografia, e ao mesmo tempo quero me propor a superar. Então, tudo que eu fiz até agora foi compreender esse problema. E para compreender, teve o levantamento de fontes e teve o levantamento bibliográfico, que tem que incluir a bibliografia mais recente. Agora, na segunda parte da minha apresentação, vou antes parar para almoçar, mas na segunda parte vou tentar superar, né, esse paradigma e propor uma outra coisa. Então, também eu quis gravar isso para vocês, nos TCCs de vocês, pensarem, incluir, na medida do possível, essas coisas. Bibliografia recente, levantamento da historiografia, levantamento bibliográfico, levantamento documental. Um problema que você vai analisar como ele surge, e você vai propor uma solução, uma alternativa, né, uma reflexão. São coisas aí que tem que ter, né, nos trabalhos. Às vezes vocês, nos trabalhos de TCC, nos trabalhos de iniciação científica, vocês acham que vocês têm que estudar um tema, mas não é um tema, né? Há um tema, mas há dentro desse tema um problema, que é o que motiva, né, essa apresentação. Então, agora eu vou almoçar, depois eu volto para fazer a minha proposta, né, aqui. Bom, então agora que a gente já almocei, agora que a gente compreendeu as origens e as questões de onde vem esse paradigma da excentricidade, agora eu posso propor uma solução. Então, primeiro, a partir dessas fontes, o que a gente pode construir de biografia, né, desse autor, Walkin Stewart? Bom, as fontes contam que ele nasceu em Londres, que ele foi filho de um pai escocês que trabalhava como line draper, né, na produção, supervisor na produção de tecidos. Quando jovem, né, o Stewart, então, segundo essas fontes contam, frustra a disciplina escolar, é reprovado diversas vezes nos internatos, e alguns textos, de fato, ele conta isso, o próprio Stewart, e ele fala sobre um nonsense da instrução escolar. Bom, 1763, o próprio Stewart também conta isso, aos 16 anos, o seu pai teria, por meio do Lord Bute, né, que era um dos homens do rei Jorge III, enviado o jovem para Madras, na Índia, para trabalhar como escritor da Companhia Britânica das Índias Ocidentais. Né? Então, quer dizer, não era uma coisa tão incomum assim. Vários desses jovens eram enviados para trabalhar nas Índias Ocidentais, né? Não, nas Índias Orientais. Eu estou lendo aqui e falei, não é as Índias Ocidentais, são as Índias Orientais. Mas, enfim, para trabalhar como escritor na Companhia Britânica das Índias Orientais. Em seus textos futuros, o autor, assim como Burke, depois dele, como veremos, assim como o próprio Adam Smith, denuncia as extorsões e as torturas ali praticadas na Índia. Tá? Então, ele chega a escrever uma carta aos diretores da companhia, tá? Cartas essas que foram ignoradas, inclusive. Bom, então, essa história a gente sabe que, de fato, ele foi enviado para a Índia, ele conta isso. Agora, o que acontece depois é o que é contado nos relatos sobre ele. Então, esses relatos de viagem sobre ele, e não ele próprio, contam que ele teria deixado a empresa e vagado pela Índia. Teria trabalhado, inclusive, para um anti-britânico, se tornado comandante militar, ameaçado de morte, fugiu nadando, depois tornou-se secretário e primeiro-ministro de um outro comandante na Índia e depois viajou a pé pela Índia, pela Turquia, pela Pérsia e por vários países no Mar Adriático e Mediterrâneo. E voltado a Londres em 1783. Claro que eu resumi aqui as aventuras dele. Agora, todo esse período da Índia
né, é um período sobre o qual a gente não... Esse período pós, que ele teria saído do governo da Índia e feito suas viagens, é uma coisa que, em primeiro lugar, a gente desconfia, né, porque não há muito bom senso nessa ideia de alguém que viaja tudo isso a pé. E se a gente desconfia, a gente percebe que as fontes sobre esse período são extremamente complicadas. As fontes sobre esse período são extremamente complicadas. Ele teria voltado para a Índia, para Londres, em 1783, e lá ele teria voltado como uma celebridade. De fato, aí a gente tem registros da presença dele em Londres, nesse período aí entre 1780 e 1790, né? Mas, enfim, a grande questão é, esse relato que eu resumi, que é reproduzido por vários dos pesquisadores como verdade, né? Como foi isso que aconteceu, eles têm em todos os casos, em todas as maneiras que ele é relatado, a seguinte forma. Quer dizer, ele é colocado a maneira como se ele fosse uma literatura de viagem. Então, é notório que até o momento a historiografia nunca pôs em xeque essas histórias. Tá? Tendo em vista, sobretudo, que elas contêm semelhanças com aquelas histórias narradas pelas literaturas de viagem do período. Tá? Aí a gente lembra que o próprio Brandt, que é quem conta essas histórias, sobretudo, né, ele está inserido nos meios editoriais. Ele dirige-se ao público de Londres logo na abertura do texto. Né? Uma evidência, talvez, de que a desconfiança em relação a essas histórias na Índia merecem lugar é o fato de que o Brandt e o Quincy dizem que essas histórias eram desconhecidas do público inglês antes deles próprios narrarem. Então, veja que essa história chegou a nós por meio de vários filtros. As narrativas do Brandt, as narrativas do Quincy, as narrativas do obituário. Todas essas narrativas estão ligadas à expectativa do público. Lembra que o Brandt dirige a sua biografia para o público. Inclusive, também existe outro filtro. Se a gente for considerar que o Stuart contou essas histórias para ele, existe a narrativa do próprio autor sobre si próprio. Tá? Então, há uma estudiosa de um texto literário, né, uma estudiosa da área de literatura, da USP, a Netrovsky, que ela justamente falou que essas biografias que a gente conhece dele, elas têm uma forte carga romanesca. Tá? Uma forte carga romanesca. Cabe lembrar ainda, como a gente já observou, que o próprio Stuart reforçava a imagem de sua própria excentricidade, seja na velhice, como um conhecido narrador de histórias, seja em seus textos, com a constante afirmação de que de que ele era um homem autêntico e de pensamentos ímpares, o único homem que jamais apareceu na Terra, como ele costumava falar. Então, a gente começa a desconfiar que, em vez de ser uma história excêntrica, uma vida de fato excêntrica, talvez essa história tenha chegado a nós como uma narrativa de viagens, né? Talvez ela tenha sido adaptada às histórias de narrativa de viagem do período. E talvez por isso que ela se apareça desse jeito. Então, é curioso, né? Uma excentricidade que, na verdade, é um reforço de um padrão literário desse período. A gente pode pensar ainda na obra do Antoine Lutz, né? O Antoine Lutz lançou um livro recentemente, né, sobre a história da celebridade, né, no século XVIII. E o Antoine Lutz mostrou como no século XVIII a ideia de celebridade, né, uma expressão que aparece nos textos do Voltaire, de Rousseau, eles falam que eles eram celebridades, né? O Voltaire escreve sobre como é ruim ser uma celebridade. Então, o Antoine Lutz analisou a partir do século XVIII essa ideia de celebridade. Tá? Inclusive, um dos objetivos do Lutz é se opor um pouco e colocar um pouco em xeque a própria noção de uma era de ouro do espaço público, né, colocada pelo Habermas. Então, o Antoine Lutz usa textos apócrifos de Voltaire, boatos sobre a vida privada de Rousseau, várias controvérsias públicas, como a de Hume e Rousseau, várias biografias não autorizadas, né? Você tem nesse período pessoas lançando textos como A Vida Privada do Conde de Buffon, tá? Aliás, lembremos então que o próprio título do panfleto do Brandt remete ao célebre Walking Stewart. Tá? Lembremos que em vários momentos isso aparece. Então, a partir dos estudos do Lutz, a gente também pode sugerir um problema. Essa estratégia do Stuart de se colocar como um pensador único, mal compreendido, também era utilizada, por exemplo, pelo Rousseau. Tá? Então, longe de ser uma marca de excentricidade, era um tipo de estratégia já utilizado pelos pensadores do período. Tá? A mesma coisa, a curiosidade a respeito da vida privada dos autores célebres, isso já acontecia com o Conde de Buffon, já acontecia com o próprio Rousseau.
As pessoas já se amontoavam nos cafés quando Rousseau estava ali, lá em Paris. Então, a gente começa... Então, essa é uma primeira dúvida que eu queria colocar. Existe essa autobiografia, e esta autobiografia, às vezes, é reproduzida pela historiografia. Essa autobiografia não, existe essa biografia, que também é autobiografia, ele fala em alguns textos dele também. É reproduzida como verdade, né, por parte de uma grande historiografia, de maneira crítica, né, quero dizer, quando, na verdade, a gente pode desconfiar que essas biografias foram lançadas na pós-morte do Walken Stewart, dentro de um circuito muito específico de literatura, de tipos literários. Mas vamos voltar à vida do autor. Porque depois que ele volta para Londres, depois desse longo período, fazendo viagens a pé, aí a coisa fica um pouco mais... Aí a gente tem mais documentação, a gente tem relatos de outras pessoas. Após 1790, ele teria viajado diversas vezes entre Paris, Londres e Filadélfia. Tá? E participado da Revolução Francesa, da Revolução Americana e dos levantes revolucionários que aconteceram e foram sufocados em Londres nesse período. E aí, nesse contexto, existe uma série de pensadores que fazem esse mesmo tipo de trajeto. E o Stewart convive com esses pensadores, ele era muito próximo a esses pensadores, especialmente Thomas Paine, tá? Com quem ele se hospedou por um tempo, tá? No White Bear, né? Que era uma hospedagem na Inglaterra. Além de Paine, ele era amigo íntimo do William Goldwyn, né? Da Mary Wollstonecraft, depois da sua filha Mary Shelley. Era próximo ao Thomas Clear Rickman, ao Joel Barlow, ao John Horne, John Tuke e ao John Oswald. Tá? Inclusive, ele cita Mary Wollstonecraft nos seus textos, quando ele vai falar sobre direitos das mulheres e esse tipo de coisa. Tá? Na França, ele também vai integrar o círculo dos abolicionistas, né? Do Condorcet, do Brissot e esses girondinos, né? Que uma parte da historiografia chama hoje de radicais. Também conhece o Wordsworth. Existem vários textos do pessoal da área da literatura mostrando que Wordsworth se inspira no Stewart, tá? Que há uma inspiração de um em relação ao outro. Tá? Então, em suma, é bem documentado o fato de que o autor circulava um grupo de pensadores que, no caso dos ingleses, críticos do establishment inglês, favoráveis à independência dos Estados Unidos, defensores dos direitos das mulheres, do abolicionismo e dos direitos dos animais. Tá? Então, nesse sentido, a gente pode lembrar, então, que a defesa que o Stewart faz do vegetarianismo, bem como as suas influências em relação à Índia, não eram excêntricas, não eram uma antecipação do pós-humanismo. A gente vai acreditar isso se a gente não contextualizar o pensamento dele no sentido mais profundo. Quer dizer, contextualizá-lo com quem de fato ele está dialogando naquele momento. Então, Pierre Gassendi, Henry Moore, Robert Boyle, quer dizer, são pensadores que já no século XVII criticavam a noção mecanicista de Descartes. E já pensavam de uma natureza que não existiria em função do ser humano. Tá? No século XVIII, né, você pega o Alexander Pope, que foi alguém que o Stewart era um admirador confesso, de quem o Stewart era um admirador confesso. E o Alexander Pope já fazia várias denúncias aos maltratos em relação aos animais. Como Hume fazia também, como Gibbon fazia também, como Adam Smith fazia também. O grande nome, né, o Thomas Tryon, né, o Tyrion é o Game of Thrones. O Thomas Tryon, tá, foi o primeiro a aplicar a noção de direitos à natureza. Tá, isso no começo do século XVIII. E durante a Revolução Francesa, ele circula nesses meios que eu falei para vocês, e ele era muito próximo a um grupo, tá, composto por Robert Pigot, pelo Marquês de Valady, pelo Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, pelo Richard Philippi e pelo John Oswald, de quem ele era de fato mais próximo. O John Oswald também viajou para a Índia, chegou em Bombaim em 1782, tá? Também chega a participar de guerras na Índia, né, considerando que isso de fato aconteceu com o Stewart. Também tornou-se crítico da ação britânica na Índia, e ele escreve, né, um texto, no mesmo ano que o Thomas Paine publica Os Direitos do Homem, na Revolução Francesa, o Oswald publica The Cry of Nature, né, o choro, né, o chamado da natureza, né, quer dizer, advogando que o consumo de carne é uma negação dos princípios da simpatia universal, e ele está recorrendo à ideia de simpatia do Adam Smith. Então, é curioso, porque se você analisa os pensadores, como ninguém aparentemente fez até hoje, que de fato Stewart conheceu, a sua ideia deixa de ser uma antecessora do pós-humanismo, né, como colocou a ficha, e ela passa a ser uma parte de um projeto bem
datado, bem localizável, bem documentado durante a Era das Revoluções, de extensão dos direitos aos direitos dos animais, à natureza. Curioso que esse John Oswald, diferente do Stuart, ele se torna depois jacobino e defensor da guilhotina, né? E o Thomas Paine, inclusive, disse para o Oswald assim: você viveu tanto tempo sem provar a carne, que agora você tem o mais voraz apetite por sangue, né? Bom, por isso as proposições do Stuart estão longe, né, de serem pós-humanistas. Elas estão em absoluta consonância com o que está sendo produzido naquele momento. O mesmo vale para o fascínio que ele tem pela Índia. Até você tinha na Inglaterra o Zephaniah Howell, que o Voltaire elogia como aquele que revelou os segredos ocultos sobre a Índia. Tá? Inclusive, o Roswell chegou a tentar a fazer uma casa, né, nos moldes indianos dentro da Inglaterra. Tá? Ele também, a sua fascinação pelo hinduísmo, ele chegou também a atuar na Índia como representante britânico, e essa fascinação pelo hinduísmo o levou a uma defesa também do vegetarianismo. O próprio Jeremy Bentham, tá, também fala na introdução aos princípios morais da legislação, aguardar o dia que o resto da criação animal ganhará direitos. Tá? O Thomas Paine, na Idade da Razão, diz que cada atitude cruel aos animais é uma violação do dever moral. Né? Então, o Stuart, ele vai definir a ilustração, né? Ele vai no Apocalipse da Natureza, Stuart define a pessoa ilustrada como aquela que identifica o self, já volto nesse tema do self, com a natureza. Então, o iluminismo não é uma dominação sobre a natureza. O iluminismo não é a razão instrumental. O iluminismo é a identificação, tá, deste self, que não é o eu, por isso que eu não vou traduzir, com a própria natureza. Tá? Cabe também observar que, apesar do Stuart nunca abandonar a ideia apesar do Stuart apropriar-se do hinduísmo, ele nunca abandona a ideia de que o bom senso impera na Grã-Bretanha. De que a Grã-Bretanha é a pátria, né, do bom senso. Né? Inclusive, ele escreve, né, um texto chamado The Good Sense, né, Address to the British Nation, né, de 1794, e é um texto que está criticando o common sense do Paine, porque o Stuart, no final das contas, será contra a independência dos Estados Unidos. E, aliás, durante a Revolução Francesa, ele torna-se também crítico do programa jacobino. Apesar de, inicialmente, né, o Stuart se colocar como um partidário da Revolução Francesa, um entusiasta da ideia de destruirmos a tirania de reis e padres, depois ele volta, né, depois que ele vê o período jacobino, ele muda de ideia e ele passa a reafirmar, ao contrário do Paine, exatamente, a sua defesa, né, pelo governo misto, aquilo que a gente falou na nossa aula sobre republicanismo, né, pelo governo equilibrado, tá, pelo governo em que haja um elemento monárquico, um elemento popular, um elemento aristocrático, como um bom governo, quer dizer, um modelo britânico. E aí a diferença do Paine, entre ele e o Paine, se torna cada vez maior, né, com o passar dos anos. Por exemplo, o Paine tinha aquela proposta de fazer uma escrita leve, de uma escrita fácil de ser compreendida, uma escrita que pudesse ser compreendida pela população em geral. O Stuart, ao contrário, né? O Bertrand Russell, naquele texto Por que não sou cristão, chegou a dizer que o Paine tornou a pregação pela democracia democrática. Tá? E o Stuart faz o oposto. Ele escreve, a linguagem dele, segundo o jornal The British Mercury, era uma linguagem na qual não era nem possível identificar o inglês. De fato, os textos são complicados, de fato, os textos são confusos, são repetitivos. Tá? Mas tudo isso... e ele, então, ele era favorável, Stuart, não à democracia, mas a um governo dirigido por uma elite esclarecida. E a Revolução Francesa e o jacobinismo, que traz sobre ele esse impacto. Né? Enquanto Paine, após a Revolução Francesa e após ser preso pelos jacobinos, reafirmará sua noção democrática, o Stuart vai no caminho inverso. Tá? Mas, curiosamente, falando tudo isso, pode dar a impressão de falar, então o Stuart era o que depois a gente vai chamar de um conservador. Só que, ao mesmo tempo, no Apocalipse da Natureza e nos textos posteriores até a sua morte, ele, o Andarilho, vai propor a formação de comunidades compostas por unidades de 100 homens e 100 mulheres que, ancorados nos seus fundamentos filosóficos, viveriam, agora citando Stuart, na mesma casa, comeriam na mesma mesa e dividiriam os trabalhos e os prazeres, tomando a volição, né, como seu guia. Ele vai falar 20 unidades formando uma comunidade, 20 comunidades formando uma província, 20 províncias formando uma república, 20 repúblicas uma união, 20 uniões a população mundial. Então, quer dizer, inspirado nas comunidades Quakers, Dunkers,
nos Moravians, né, nos Estados Unidos, as comunidades moravianas, e remetendo a uma longa tradição de utopias, né, que envolve o Thomas More, né, uma longa tradição que envolve a Harrington, né, a República de Oceana, ele também propõe uma sociedade igualitária. Tá? Então, de alguma maneira, isso é a Kristen Fisher que fala, e eu concordo, essa é a proposta que ele dá diante do caos das revoluções que ele teria vivenciado. Essa é a solução que ele dá, essa é a resposta que ele dá. Tá? Assim como Condorcet, que falava num progresso em 10 etapas, né? E o Stuart fala também num progresso em 7 níveis. Tá? É o agrícola, o científico, o cívico, o confederado, e até chegarmos, então, na perfectibilidade. Tá? E esse nível da perfectibilidade, eu falei 7, mas são 5, né? Que é a primeira vez que eu estou falando sobre isso na minha vida. E eu estou lendo aqui as minhas anotações. Então, eu fiz alguma conta errada. O progresso são o agrícola, o científico, o cívico, o confederado e a perfectibilidade. Tá? Que seria a perfectibility, né? Que seria para ele o último estágio, né, desse progresso. E esse último estágio envolveria uma sociedade comunitária, com comunhão de bens, tá? Com tudo baseado numa filosofia específica. Ao mesmo tempo, quando ele fica na Itália, ele passa por um período na Itália e ele auxilia a publicação de um livro de um veneziano chamado Count Zenóbio. Tá? E esse Zenóbio publica um livro, né, chamado Ensaio sobre o Governo Civil, em italiano, defendendo que as revoluções que estão acontecendo no mundo são uma luta entre aristocratas e democratas, proprietários e não proprietários, governantes e governados. Quer dizer, ele está dentro desse contexto específico. Tá? Ele volta para os Estados Unidos em 1798, envolve-se em novos debates, envolve-se em novas leituras, e nos últimos anos de sua vida, ele permanece em Londres, né, sustentado, inclusive, por uma renda da Companhia das Índias Orientais. Agora está escrito certo, Companhia das Índias Orientais. Tá? Torna-se, como todas as fontes dizem, uma presença marcante em Londres, e é aí que ele conhece o Robert Owen, Thomas Taylor, o De Quincey e o Wordsworth. Quer dizer, esses nomes que ele conhece, que são as principais fontes sobre a vida dele, são pessoas que ele conhece nesse último estágio da vida. Essas pessoas que narram a história da vida dele são as pessoas que ele conhece no finalzinho da vida dele. Né? E as suas ênfases comunitaristas tornam-se cada vez mais frequentes, cada vez mais intensas. Ele morre, segundo seu obituário, no dia 20 de fevereiro de 1821, no seu apartamento. Bom, a partir dos textos dele, tá, e aqui eu vou para a última parte da aula, como que a gente pode definir o pensamento de John Stuart? Né? O Henry Salt, que será, né, um filósofo importante nessa discussão do utilitarismo com os direitos da natureza, ele tem um textinho minúsculo, um textinho bem pequeno sobre o Stuart, e ele fala nesse textinho que o Stuart era um homem indubitavelmente insano, cujos pensamentos são mais objetos da psicologia do que da filosofia. Porém, ele logo faz uma ressalva. Algumas ideias dele, especialmente sobre corpo e mente, devem ser levadas a sério. Né? Entre 1790 e 1818, então, é o período da vida que o Stuart publica seus textos. Tá? Nesses textos, ele diz, ele repete isso várias vezes, que seu objetivo primordial era o conhecimento do self e a sua conexão com a natureza como condição para a existência intelectual, ou o estado iluminado, state of enlightened nature, né? O estado de natureza iluminado. Tá? Expressão que ele cita logo na abertura do Apocalipse da Natureza, e ele repete várias vezes no texto. Bom, e o que seria o self? Qual que é a diferença do self em relação ao eu? Tá? Ele fala que o self é o que nós temos, que faz parte de toda a natureza. É o nosso, que está junto com a natureza. É o eu, vamos dizer assim, talvez despido das ilusões do ego. Tá? Então ele diz que o self, citando ele agora, é imortal, é universal e não se confunde com a nossa identidade, que é mortal e que é passageira. É fraca, weak, ele fala, toda a mente que se apega à identidade. Tá? Ele reconhece a sua dívida para com Hume, Voltaire, Helvécio, Bolingbroke, Mirabeau, e o De Quincey acrescenta a enorme dívida dele para com Spinoza. E, de fato,
Lendo as passagens, não tem como não ver a ética do Spinoza ali. Tá? Então, assim, o primeiro trabalho do Stuart a expor as suas ideias foi o Apocalipse da Natureza, né, publicado pelo John Ridgway em 1790 e depois reeditado em 1835. A palavra Apocalipse aqui é utilizada no sentido mesmo da palavra Apocalipse, né, que é a revelação. Então, é a revelação da natureza. O livro dele se propõe justamente a mostrar o que a natureza de fato é e o que nós somos, é que nós somos natureza também. Tá? É muito curioso você pegar os panfletos dos textos do Stuart e ver como é que ele data os panfletos. E ele faz ele coloca a data, o ano mesmo, lá 1795, mas logo abaixo ele coloca 5º ano da existência intelectual, onde a publicação, há 3.000 anos das Olimpíadas Gregas, há 4.800 anos das tábuas dos eclipses chineses, tá? O poema dele, Revelation of Nature, né, que no final das contas é o mesmo significado de Apocalipse of Nature, é escrito 5 anos depois, 50 não, 5 anos depois do Apocalipse da Natureza. E ele abre o poema dele dizendo assim: ouça a voz da natureza. Estou traduzindo, tá? O universo que sou, um todo de matéria indestrutível, todos os modos do ser, minhas partes constituintes, elos conectados, ciclos de cadeias, trocando de modos pela morte, renovando a vida. Quer dizer, a linguagem aqui, né? A gente já conversou sobre Spinoza, é espinosista. Tá? Existe uma natureza e todas as formas particulares dessa natureza são modos de uma única substância. A natureza é a totalidade do ser, sem início e sem fim. E seria composta por partículas minúsculas, aqui já é uma linguagem que nos lembra uma linguagem mais epicurista, em constante movimento. Tá? Ele vai definir o movimento como a substância em ação. Assim que ele define o movimento. Há uma substância que é única, né, no universo. Quando essa substância está em ação, temos aí o movimento. Tá? Tais partículas se disporiam em incontáveis combinações. Então, a substância, a natureza, é composta por incontáveis partículas que estão em ação e estão se dispondo em incontáveis combinações. Tá? A matéria e os seus átomos viajam com a mente, de modo em que poucos dias ou semanas ela estaria dispersa por toda a face do globo. Tá? Então, esta matéria, esses átomos que compõem a realidade, eles estão em constante movimento, e eles estão em constante troca, estamos em constante troca atômica uns com os outros. O movimento, esta troca, é a própria alma da matéria, a causa de todas as ações. Inclusive, o Moe, nesse texto desse ano, sobre Stuart, ele chega a dizer que o autor, que aí está a poesia do autor, né? Para o autor, o movimento não é apenas um modo de vida, ele não é apenas um andarilho. Para ele, a grande característica da matéria, da substância, da realidade, são as andanças, é a locomoção, é o movimento. Qual é a origem desse movimento? É inacessível. E a origem dos movimentos é algo inacessível ao intelecto humano e não deve ser adorado, né? Ele diz no texto. A morte, por conseguinte, não é o fim de nada, ela é apenas uma reorganização dessas partículas, de forma que nada na natureza realmente se perde. Tá? Então, o Stuart acredita que a natureza, que os modos da natureza, tá, estão numa frequente e incessante troca de partículas. Tá? E ele até utiliza no poema dele, Uma Revelação da Natureza, uma imagem de um escritor que, enquanto passeia, deixa átomos no ar, na grama e nas ovelhas. Tá? Bom, esse monismo do Stuart leva ele, então, a um segundo grau, a uma segunda posição, uma segunda percepção. Todas as coisas, portanto, estão conectadas. E aí vem o coração da sua teoria, que é o coração que nos permite passar da física à ética e à política. A noção de que os nossos átomos registram sensações. Todos os átomos da natureza registram sensações como a dor, como a alegria. Este registro nos permite dizer que a matéria não é inerte, a matéria não é morta, mas ela carrega a moralidade. E aí me parece que ele está se afastando bastante do pensamento de Spinoza. Tá? Como esses átomos são intercambiáveis, pode-se concluir que a dor que infligimos nos outros espalha-se e perpetua-se por toda a natureza, no presente e no futuro. Tá? Então, a origem de todo o bem e do mal é a volição humana, que ele define como o uso das nossas faculdades intelectuais, a vontade humana. Tá? O homem é matéria.
E o resultado da matéria, que é o homem, que é a volição, que é o uso das faculdades intelectuais, nos traz infelicidade se não estiver em harmonia com a natureza. E a dissolução da nossa identidade não remove o nosso interesse pelo futuro bem e pelo futuro mal, né, que serão sentidos pelas novas formas de matéria agregada que virão adiante. Então, uma violação, um mal infligido sobre a matéria há 200 anos atrás, ele continua registrado no átomo. Tá? O nosso interesse pela paz e pelo bem funda-se na matéria e não na identidade, muito menos em esperanças de vidas após a morte. Tá? Deixa eu até escrever isso, muito menos. Após a morte. Tá? A civilização, ele define a civilização como um asilo, tá? Para a gente tentar fugir desse monstro da coerção, para a gente tentar nos proteger da dor. Então, a civilização, para ele, é entendida como a criação de um aparato de governo, justamente para promover justiça, para criar forças policiais, e essa civilização é um asilo, uma tentativa de asilo em relação aos males que a gente provoca um ao outro. Então, se cada átomo que é torturado aumenta a brutalidade sobre a totalidade da natureza, o que nós precisamos fazer? Todos os seres sencientes, né, que todos os seres portadores de sensação, de sensações, não podem sofrer dor. Então, fim do assassinato de outros animais, fim da tortura, fim da pena de morte, fim da escravidão e a busca por uma vida pacífica são as implicações diretas da sua cosmovisão. Nossos poderes intelectuais, agora citando Stuart, o Apocalipse da Natureza, na página 19, devem ser guiados pela utilidade, até entrarmos na órbita da felicidade. Quer dizer, quando ele passa da sua física, que nos lembra uma visão espinosista de mundo, para a sua ética, que nos lembra, a princípio, uma visão hinduísta, né, ou budista, apesar da ideia de budismo ainda não existir nessa época de mundo, imediatamente, né, ele salta disso para uma proposição claramente utilitarista. Tá? Ele diz, é preciso, por meio das ações derivadas de nosso conhecimento, aumentar o bem e diminuir o mal em cada estágio da vida sensitiva, de modo que a utilidade é o Deus da natureza. Tá? Se é possível, então, vermos aí ecos de uma cosmovisão indiana, há também aí o utilitarismo do Bentham, do Godwin, o grande princípio da felicidade do Welfsio. Tá? Por isso, as normas de conduta moral baseadas na religião não são apenas equivocadas, mas totalmente desnecessárias. Não há, diz o autor, na religião da natureza, que é o nome que ele dá para isso que ele está defendendo, espaço para um Deus criador, almas imateriais ou juiz divino. Aí ele diz, em cada lugar para o qual viajei, pude observar que a moralidade e a religião eram constantes inimigos. Onde uma reina, a outra está exilada. Tá? Contudo, cabe observar que para ele, para Stuart, a maioria das pessoas ainda precisaria da religião, como uma espécie de freio moral. Tá? Então perceba que ao mesmo tempo que ele fala tudo isso, ele não é exatamente um democrata. Tá? Ele ainda está operando uma perspectiva a médio ou curto prazo de uma elite esclarecida. Tá? E mais, e aí a gente passa para a última parte aqui da apresentação. Ao contrário de Paine, ele não vê a necessidade de evidências empíricas para fundamentar os seus argumentos. Inclusive, em várias passagens do texto, ele zombava, né, das tolas doutrinas do Sr. Locke, segundo as quais a mente não pode ter certezas para além da experiência. É nesse sentido que ele critica também o Holbach. Segundo para ele, o Holbach, que é um materialista também, teria ficado preso ao círculo da causa e efeito, tá? E não percebeu que na natureza imperam as irregularidades. Tá? Então, as sensações inscritas atomicamente na natureza não necessariamente resultam numa natureza harmônica. Tá? Na verdade, a harmonia depende da nossa volição, da nossa ação. Tá? É claro que isso nos leva a um questionamento, né, sobre a obra do Stuart. Que se a moralidade é uma propriedade humana derivada da volição, pode-se inferir que as ações praticadas por outros animais não seriam criadoras desse karma atômico, já que os outros animais não teriam volição, não teriam vontade, pois não teriam intelecto. Disso, poderíamos então inferir que a extinção da espécie humana, embora crie dor no mesmo momento, a longo prazo proporcionaria uma harmonia na natureza, tá? Que é uma solução, é claro, que o autor não defende. Tá? Aliás,
para a gente pensar também numa extinção humana como solução para esses problemas, é preciso considerar que a dor inscrita nos átomos se dissolve ao longo do tempo, o que também é um pressuposto da teoria do Stewart, embora ele não diga isso. Mas se ele está dizendo que podemos acabar com a dor na natureza, tá? Então significa que há essa possibilidade. Então, assim, essa rejeição que ele faz das evidências empíricas não se trata de um anti-intelectualismo. Trata-se de uma rejeição de um excesso de empirismo e de uma defesa da meditação e da contemplação como forma também de conhecimento. Tá? E aí, novamente, esse tipo de ideia é excêntrica, pois não parece estar em acordo com Newton, com Locke. Não me parece excêntrica, pois ela me parece estar em perfeito acordo com o movimento que a gente verifica no final do século XVIII. Tá? Por exemplo, Thomas Taylor, amigo de John Frank Newton, muito próximo do Stewart. Quem que era esse Taylor? O Taylor defendia, ele escreve um livro, né, A Defesa de um Regime Vegetariano, em 1812, no qual ele propunha que uma sociedade comunitária emergiria junto com a Era de Aquário. Tá? Outro membro do grupo, Thomas Peacock, rejeitava o uso de qualquer produto derivado dos animais, não apenas o vegetarianismo, mas algo, inclusive, mais profundo do que isso. O Peacock morou junto, né, ao Goldwyn e a Mary Wollstonecraft. O Peacock exerceu forte influência sobre a Mary Shelley, sobre o William Blake. Todos eles conheciam o Stewart, frequentavam a casa do Stewart. Tá? Temos também nos Estados Unidos o Elihu Palmer, que era alguém que conheceu o Stewart, foi muito influenciado pelo Stewart e defendia lá nos Estados Unidos, a visão era um cego, que andava pelos Estados Unidos, o Elihu Palmer, pregando a sua filosofia, segundo a qual Deus era material. Tá? E haveria uma força, né, uma força vital, daí a ideia de um vitalismo, que percorreria todos os entes da natureza, homens e animais, e nos inspiraria uma benevolência universal. Tá? Cabe notar também, Volney, né, aluno de Holbach, tá, que dizia que o universo é perpassado por um fluido luminoso, princípio da vivacidade e movimento que percorre o universo. Tá? O próprio Benjamin Rush, né, aquele que conheceu, que passou alguns dias com Stewart nos Estados Unidos, tá? O Benjamin Rush era filósofo e médico. Ele acreditava que todas as doenças do mundo teriam uma única cura. Né? O Benjamin Rush, certa vez, disse que multiplicar as doenças é como multiplicar as fontes de soberania política. O que qualquer homem sabe que está errado, dado que a soberania vem do povo. Tá? Quando no Apocalipse da Natureza, o Stewart dedica um longo capítulo a rejeitar os vômitos e sangrias, como os que o Rush utilizava, e defender os remédios universais da natureza, ele está inserido nesse debate que havia na medicina do século XVIII. Quer dizer, a minha posição aqui é mostrar, como uma pequena parte da historiografia tem mostrado também, que há no final do século XVIII uma grande rejeição do que se entendia ser a física newtoniana e a ciência newtoniana. O Robert Darnton analisou isso no livro dele, O Mesmerismo e o Fim do Iluminismo. Mas como o próprio título indica, o Darnton mostra o vitalismo do Marat, o vitalismo do Brissot, com uma decadência do próprio iluminismo. E a minha percepção aqui, e eu estou ancorado na obra, sobretudo, de um pensador, de um historiador, que é o Vicenzo Ferroni. A minha posição aqui é que enxergar isso como fim do iluminismo é basear-se numa concepção de iluminismo que remete a Cassirra, que remete a Franco Venturi, que é identificar o iluminismo como paradigma científico newtoniano. Tá? E em contrapartida aqui o que eu penso, apoiado no livro sobre o iluminismo de 2015, do Vicenzo Ferroni, é que o iluminismo conviveu com vários paradigmas científicos. Que os modelos vitalistas, modelos neo-hipocráticos, e isso está na enciclopédia, no 5º volume, de Diderot fala sobre isso. Tá? Quando Diderot diz na enciclopédia a dificuldade de encontrarmos um único modelo de ciência. Ele próprio, Diderot, influenciado pela noção vitalista, e o d'Alembert, influenciado pelo mecanicismo newtoniano. Tá? Cabe notar ainda o Buffon e a própria reflexão sobre natureza no final do século XVIII, quando esses pensadores começam a enxergar a natureza como dotada de uma história, né? Como dotada de uma transformação ao longo do tempo, e não como dotada de formas únicas, universais, imutáveis e criadas por Deus. Tá? Esse período final do iluminismo
não creio que seja uma decadência do iluminismo, então, nesse sentido, eu sigo o Vicente Ferroni, quando ele pensa essa época como um iluminismo tardio. Então, tudo isso, então, na minha percepção, um dos fatores que nos levaria a enxergar o pensamento de Stuart como excêntrico ou pós-humanista deriva de uma desconsideração desse movimento do qual ele faz parte e que a historiografia até agora deu pouca atenção. Às vezes cita um autor ou outro, mas não desenvolve isso. Tá? Quero ainda notar que eu acho que não tem nada não há nenhuma vantagem em a gente tentar encaixar o Stuart naquilo que o Jonathan Israel, maior especialista da atualidade do iluminismo, chama de iluminismo radical. Também não me parece uma boa solução. Porque, embora o Spinoza seja uma influência clara no nosso autor, o monismo do Stuart, de maneira alguma, implica a democracia política. Tá? Pelo contrário, o Stuart teria vários daqueles valores que o Jonathan Israel chama de iluminismo moderado, né? Como, por exemplo, a ideia de um governo das elites, como a ideia da religião como um freio moral para a população. Tá? E mais, a ideia de iluminismo radical do Jonathan Israel, num caso como Stuart, ela eclipsa, né, as várias outras tradições, além do Spinoza, que influenciaram o nosso autor. Né? Como, por exemplo, as tradições da Índia, como, por exemplo, outros tipos de materialismo e como, por exemplo, as transformações científicas de sua época. Tá? Então, basicamente, o que eu quis mostrar nessa apresentação é que o Stuart não é um pensador excêntrico. Que as biografias, por um lado, construídas sobre ele, elas são duvidosas. Eu tentei levantar alguns argumentos sobre isso. E, ao mesmo tempo, uma análise skinneriana, é o que eu fiz, eu tentei fazer, do contexto intelectual do Stuart, nos leva a pensar que ele não tem nada de excêntrico, que ele está dialogando com um contexto bem específico e bem documentado. Tá? Então, assim, esse era o meu ponto essencial, é isso que eu quis provar com esse texto, e espero que vocês tenham entendido. Bom, desculpa, aliás, inclusive as várias confusões, as gaguejadas, mas é exatamente a primeira vez que eu falo sobre isso, e eu estou ainda construindo esses pensamentos, né? Não é algo que eu já dei aula, não é algo que eu estou lendo, um autor consagrado, de fato eu estou lendo coisas que eu mesmo construí nas últimas semanas. Por isso que às vezes deu uma gaguejada, tinha umas coisas aqui digitadas errado. E é isso. Qualquer dúvida, por favor, digam, que aí vocês me ajudam, inclusive, a construir mais coisas aqui dessa pesquisa, desse texto.